Olá, pessoal, boa noite. Bem-vindos ao Pod Clássica, o seu podcast sobre educação clássica. Meu nome é Bárbara Lores e hoje nós estamos gravando um episódio especial de Natal, um episódio ao vivo. Já temos aqui uma convidada super especial, que é a Luciana Lachance. Deixa eu colocar ela aqui pra gente já começar a dividir essa tela. Aproveito. Tá funcionando direitinho o áudio? Tá ruim? Tá com algum ruído? Hoje tem até efeitos especiais de neve aqui. Olá! E aí, tá ouvindo bem? Deixa eu pegar aqui o fone. Olá! E aí, pessoal, confirmem aí. Mandem um ok se vocês estão ouvindo a gente direitinho. Tá funcionando bem. Lu, você tá me vendo? Tá me ouvindo? Tô te vendo e tô te ouvindo. Legal. Eu acho que eu vou ficar um pouco tortinha, mas vai. Tem que encaixar esse fone aqui, então eu vou ficar meio torta. Mas finge que é do filtro. Muito bem. A gente tá passando férias aqui na casa da minha sogra. Então, todo um cenário Sim. improvisado, né? Aqui, totalmente em clima de Natal. Só até Meu telefone está apoiado em cima de uma lata de panetone. E é bem isso. Muito bem. Olha só, o meu pastorzinho. Aquele é São José. Eu comprei o presépio pegando a sua dica. aqui, ó. É igualzinho. Amanhã eu vou tirar uma foto do meu e colocar lá. Ai, tira. Muito bom. Fez muito sucesso aqui. Ai, aqui eles amam. Sim. Então, boa noite, Jucimara, Priscila, Aline, Lu, outra Lu, Aline, Sidneia, Ju, Aline, outra Aline, Jorge, Fabi, Suzy, Nadir, Marília, Fê. Que bom. Muito bem. Então vamos. Bem-vindos todos. E esse é um episódio super especial porque é um episódio do podcast, ao mesmo tempo é uma live Sim, também, porque estamos gravando esse áudio. é Então, verdade. se tudo der certo, né? Porque sabe como é que Se é? der certo. Na internet tudo é complicado. Enfim, se tudo der certo, vai ficar salvo nas Sim. plataformas lá em que vocês podem encontrar os podcasts de vocês. E esse episódio tem como tema, né, o título que eu coloquei lá foi esse, né? Em Defesa das Telas. Bem Nossos polêmico. filmes favoritos de Natal. Bem polêmico. É bom porque deixa o pessoal mais animado, né? Sim. Então, pois é. Então, primeiro eu quero fazer uma breve introdução, pedir para você se apresentar também, Lu. Tá. Mas uma das minhas primeiras influências. Opa, caiu tudo. Olá, ainda estamos aqui. Tudo sob controle. O panetone ainda está no lugar. Tudo ok. Maravilha. Bom, uma das minhas primeiras influências digitais foi esta senhora, Pois Luciana é. Lachance. Tempo Isso, passa, gente, hein? pois é. Eu ainda que tava noiva, namorando, nem tinha casado ainda, lia lá os posts de preparação para o casamento, das chamas do lar. Olha só, né? Tem tempo já que acompanho. Pois é. E, Tempo passa. pois é. Enfim, agora já tô aqui com o terceiro bebê chegando, Que a minha delícia. filha que chega em março. Agora eu vou bater junto com você, vai ficar com três também. Sim, é verdade. A gente tá aqui tentando ainda mais um. Isso aí. E, enfim, então, o trabalho da Lu é excelente. Eu convido vocês a conhecerem a página dela aqui no Instagram, o canal dela no YouTube também, onde vivem os livros, porque lá os dragões existem, não é isso? É isso aí. E, nossa,
muitas dicas de livro, é imperdível. Gente do céu, quantas vezes esse telefone vai cair hoje? É im- eu preciso de um suporte. É Sim, imperdível. sim. Eu realmente, pois é, recomendo que vocês conheçam o trabalho da Lu. E, Lu, queria pedir para você se apresentar também, falar um pouquinho de você, da sua família, do seu trabalho aí na internet. Quem é Tá bom. Luciana Lastan? Pois é, então vamos lá. Sou casada, tenho 3 filhos, faço homeschooling. Deixa eu ver o que mais. Tenho esse canal lá no YouTube. Consegue me ouvir? Tenho esse canal Consigo? lá no YouTube para falar de literatura, principalmente literatura infantil e infanto-juvenil mesmo. Então é só procurar lá no YouTube por onde vivem os livros, né? E é isso, já estou na internet aí há um tempo. Como a Bárbara falou, primeiro eu falava da minha própria vida, de noiva, de família. Tive um blog de moda e modéstia também. Depois eu fiquei Chique. só no Instagram e agora eu abri esse canal lá no YouTube. Muito bom. Então, vamos lá, né? Vamos. Só para a gente introduzir esse tema, acho que se deixasse ficava falando sobre isso a noite inteira, mas vamos nos ater ao tema e ao Sim, tempo. Muito se tem falado, né, ultimamente sobre como o excesso de telas é prejudicial, né, para o desenvolvimento das crianças. Tem toda essa sim, questão da superestimulação. Eu gosto muito daquele livro Educar na Curiosidade, que trouxe muito, digamos assim, à baila esse tema, com falando certeza. principalmente, né, de como é impressionante realmente, né? Porque hoje parece que os desenhos são feitos para adultos, muitas vezes, né? A Sim, quantidade de frames por segundo, parece que é tudo tanta luz, tanta música, tanto movimento, tanto tudo, que parece que a realidade é sem graça, né? Em sim, comparação com aquilo que a gente vê na tela. Então, aquela mãe que às vezes chega, nossa, meu filho não gosta de ler. Ele só fica na TV o dia inteiro. Não é que ele não gosta de ler, é que se ele tiver a opção na TV, ele sempre vai optar pela TV, porque aquilo é o que realmente ele está acostumado. O cérebro dele já sim, está sendo super estimulado há algum tempo e vai ser a opção sempre mais fácil para ele. Ele só vai procurar o livro se realmente ele não tiver aquela opção, né? sim, Então, primeiro eu queria te perguntar, né? É verdade, então, que esse excesso de tela faz mal? E por que que faz mal? sim. A gente tem visto várias pesquisas aí, inclusive meu marido até dá palestra sobre o assunto no colégio em que ele dá aula, né? Então ele até pesquisa um pouco mais para mostrar para os pais mesmo, porque assim, eu acho que qualquer pai dentro da rotina consegue perceber quanto o excesso de telas atrapalha a concentração mesmo. E essas pesquisas, na verdade, elas vêm mostrar isso de um lado mais científico, com pesquisas neurológicas mesmo, para mostrar os efeitos disso, por que que é verdade que realmente causa esse efeito de vício, de dependência, né, de falta de atenção. Tudo aquilo para, na verdade, não ficar parecendo que é apenas uma impressão ou que varia de pessoa. Não, isso já está bem documentado, na verdade, que realmente faz mal. Tem toda essa questão mesmo de como a criança ela fica condicionada pelo excesso de realmente de estímulos, tudo isso que você já falou. Mas assim, mesmo quem não entende profundamente desse assunto, esse na verdade é só uma confirmação, né? Esse aspecto. Eu acho que é você observar como funciona a rotina da sua casa mesmo. E eu acho que você consegue perceber que esse não é um bom hábito mesmo. Mas o que que acontece, né? Você falou aí que realmente a criança, se tiver uma tela, ela não vai querer ler um livro, né? Mas o que que acontece também? Essa tela, ela é um hábito que ela é construída pelos próprios pais que disponibilizam isso desde muito cedo e disponibilizam de uma maneira muito corriqueira. É quase como beber água, né? A gente bebe água várias vezes por dia. Há crianças que acessam a tela várias vezes por dia, né?
Então, é de manhã logo que acorda, enquanto o almoço está sendo preparado, depois do almoço, de tarde, de noite. Então, vira um hábito que faz parte daquela família, quase como um hábito de higiene mesmo, né? A gente toma banho, a gente escova o dente, e essas crianças estão introduzidas na tela como um hábito, não apenas diário, né? Que a gente pode até falar disso depois, eu vou falar sobre como é a política aqui em casa, mas assim, não é só diário, é que é o tempo inteiro mesmo. Sim. Isso é engraçado, assim, né? Parece que é tão, não sei, ficou tão naturalizado, assim, na nossa cultura. Eu lembro que uma vez eu fui, num restaurante, assim, com a família, tudo, e meu filho, ele tava fazendo bagunça no restaurante. Sei lá, agitado, ou fazendo barulho, alguma coisa Sim. normal, né? Criança, bagunça, restaurante, não tem nada de. Enfim. E na mesa ao lado tinha uma menina que tava quietinha, tranquila ali e tal. E aí uma pessoa comentou assim: Nossa, Bernardo, né, que é o meu filho, olha ali aquela criança, tá quietinha, assim, um pouco comparando, olha, ela consegue ficar quietinha e você não e tal. Mas eu logo emendei, é que ela tá assistindo desenho. Ela tava com o Ah, telefone na mão. exato. Aí é fácil, né? Sim, Enfim. Enfim. E hoje a gente exato. vai. Pois é. A gente foi. Aconteceu até hoje também. A gente vai num casamento e a gente. Meu filho ele foi convidado para ser o pajem. Até o casamento da Ale, que é nossa coordenadora lá na academia do Tisdom, vai casar amanhã. Rezem pela Ali. Enfim. E eu tava lá, né, esperando para poder experimentar a roupa Sim. dele, buscar e tal. Ele sentou numa cadeira logo do lado de um cara. E esse homem começou a puxar assunto, falando que tinha 2 filhos, não sei o quê, tá. Ó, você tem cara de. Meu Deus do céu. Você tem. Ele disse, você tem cara. Acho que é o fone que eu tô puxando o telefone, enfim. Você tem cara de que gosta de jogar videogame, hein? Você tem cara de quem gosta de jogo eletrônico. Qual que é o seu desenho Nossa, favorito? Eu não sei o quê. Como se fosse a coisa mais normal. Meu filho tem 5 anos, né? Então, você tem sim. cara de que. Enfim. Então, coitado, meu filho nem joga videogame. O moço Não, perguntando se ele conhecia o Mario. Ele não sabia muito bem. Aqueles dois meu Deus. encanadores que. Enfim. É, E aí não deu muito certo, mas enfim. Então é tudo tão assim natural, quase como se, né? Olha, você tem cara de que gosta de tablet, né? Ah, você tem não sei o que e tal. Então, até parece que assim, nós é que somos os errados da história, muitas vezes, né? Sim. Então, é realmente um nadar contra a corrente, se a gente, né, for colocar assim. E até muitas vezes também situações familiares, às vezes é um pouco complicado, porque pode ser que na sua casa funcione de um jeito, mas na casa da tia, na casa do primo, do papagaio, de todo mundo é de outro jeito. Muitas vezes até os Sim. priminhos já têm telefone, já tem tablet, não sei o quê. E já é outra história, né? É Mais porque hoje são complicado. muitas telas, né? São muitas telas hoje, porque na verdade a TV ela se tornou quase uma boa tela, né? Perto Sim, das outras, né? Do exatamente. celular, do Exatamente. tablet, porque na verdade você está dando ali um portal, né? Porque a TV você ainda consegue controlar muito mais. Mas quando Uhum. você dá um tablet, um celular, você está abrindo todas as portas realmente para que a criança acesse. Afinal, para que ela vai ter esse aparelho se ela não vai usar, né? Sim. Até porque antes, como você falou, né? A TV era uma coisa que ficava ali na sala, ou mesmo o computador, né? Na época do desktop. E ficava ali, e Sim, ok, você tinha ali de repente um horário para usar, alguma coisa assim. Mas com o telefone, né, que fica no bolso, é como se a TV acompanhasse a gente para todo lugar que a gente vai, né? Não só a TV de forma geral, né, mas a tela, sim. as mídias, né? Então realmente é um desafio maior. Mas eu ia te perguntar também, assim, né? Diante desse panorama, assim, um tanto quanto desolador, será que a solução é banir totalmente as telas ou elas podem trazer algum benefício? Existe algum outro caminho? Como você vê isso? Eu acho que em alguns, se a gente considerar, por exemplo, celular e tablet, eu acho que dá para banir. Eu acho que o melhor seria Concordo. realmente, se for uma criança pequena, né? Realmente eu não vejo Sim.
Eu não vejo motivo, eu não vejo razões, porque é pela própria forma de você acessar isso, né? Que você perde o controle, porque existem aplicativos, né? Uma série de coisas ali que eu já acho complicado os pais administrarem isso. Eu acho que já fica, Uhum, né, difícil. Mas assim, por exemplo, quando a gente fala de somar as telas, não deixar acessar nada, a gente tem que pensar no conteúdo, no que a gente pode escolher realmente para essa criança acessar. E realmente, quando você escolhe bem ou aquilo que você vai apresentar, você consegue ver que existem muitas possibilidades boas, né? Educativas, filmes, coisas que eles podem se distrair realmente, até porque nós temos esse hábito. Todos nós acessamos de alguma forma a tela diariamente, né? Então, acho que dá para selecionar algo para as crianças também. O que eu não gosto mesmo é a questão dos jogos, porque até do próprio ponto de vista das pesquisas mesmo, já existe um componente muito mais forte na questão do vício mesmo, né? Com relação ao acesso dessa criança aos jogos, porque já é um vício muito maior. E a própria questão daquilo que você vai selecionar, porque quando você pensa, por exemplo, num desenho, num filme, num documentário, você consegue realmente ver que aquele tempo ali vai gerar uma coisa que vai acrescentar do ponto de vista do conhecimento e tudo. No caso do jogo, uma opinião pessoal minha, né? Aí eu já não consigo nem observar esse aspecto. O que ganharia com isso, né? uhum. Então, É, eu eu acho, pontuaria isso eu acho para que uma criança. Para uma criança. sim, uma das questões também que é bom a gente observar e que, assim, é todo um cuidado realmente, né, que a gente tem que ter de encontrar essa justa medida, o equilíbrio. Primeiro, pensar assim, né, o que leva, né, a gente a tomar essa decisão, já assim, realmente tentei pensar, refletir, meditar sobre isso, né, será que é o melhor caminho tirar totalmente as telas? Ou permitir, de repente, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, tudo. Porque é uma responsabilidade, né, que a gente tem entre mãos Sim, e que a gente, né, aquela coisa, né, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Enfim, sim. será que, enfim. Então, eu pensando sobre isso, eu tentando assim, né, eu com os meus botões, fiquei pensando, tudo bem. Suponha que agora eu tire de todo as telas, né? Não tem mais desenho, Sim. né? Nessa tela que eu digo assim, desenho, né? Não tem mais filme, essas coisas assim. Com quantos anos eu vou liberar, entre aspas, né? Digamos assim, que quantos anos a criança vai começar? Com 14, sei lá, supõe. Sim, Com entendi. 13? Ok, mas na noite anterior do dia que ele fizer 14, o que vai mudar de substancialmente? Para eu dizer, não, a partir de amanhã você vai ver filme, você vai ver televisão, alguma coisa assim. É, Sim. Nada. Então fica parecendo, na verdade, que é uma coisa muito arbitrária, do tipo assim, a mamãe não deixa. Por quê? Porque Uhum. não. Porque a mamãe tem um negócio na cabeça dela que diz que eu não posso ver televisão, mas não existe nenhuma razão objetiva. Porque Sim, não sim. muda nada. É, a Uhum. estrutura, minha estrutura, né, a substância da pessoa não muda nada de um dia para o outro, que agora ela pode assistir na televisão, não Exato, sei o quê. entendi. Então eu fiquei pensando nisso. Bom, como é que vai ser esse dia em que, a partir de agora, até porque para quem tem mais filhos, você tem um pequenininho que ainda não tem aquela idade ainda, né? Então, o que você vai fazer, né? O mais velho fala, mas quando eu tinha essa idade eu não podia assistir. Né? Enfim, né? Tem essa questão. E, além disso, é, é realmente essa questão de aprender a lidar com a mídia, eu vejo assim, né? Porque Sim. é que nem aquela história, né? Da criança que nunca. Sabe essa ideia que hoje em dia tem, assim, não, de que a gente não pode ter comercial
de brinquedo, por exemplo, porque se as Uhum. crianças assistirem os comerciais de brinquedo, elas vão se tornar consumistas e vai Sim, acontecer sim. alguma coisa. Então, é um pouco essa ideia, assim, a criança precisa ser capaz de assistir um comercial e saber que, embora ela goste daquilo ali, ela não vai ganhar porque não temos dinheiro ou porque mesmo que a gente tem que usar esse dinheiro para alguma outra coisa e não para comprar todos os brinquedos que dão na nossa telha, né? Eu não posso sair pelo shopping e comprar todas as Exato. roupas que eu vejo, embora eu goste. Eu acho que é parte importante da formação, eu querer desejar uma coisa e não comprar Sim, porque eu não posso, né? Saber lidar com isso. Então, da mesma forma, eu acho que a criança, por exemplo, que nunca teve dinheiro, não que a gente tem que dar dinheiro para uma criança pequena, mas, sei lá, um pré-adolescente, sei lá, aquela criancinha de 10, 12 anos, que às vezes, sabe, foi fazer algum trabalho extra para alguém, não sei, foi cortar a grama do vizinho, né? Bem filme americano, e ganhou alguma coisa. aham, Essa criança, ela vai saber lidar com o dinheiro de uma forma razoável. Às vezes aquela criança que sim, nunca mexeu com o dinheiro e do nada cai um dinheiro assim no colo dela, aí sim ela pode se tornar consumista, ela pode esbanjar, gastar demais. Então eu penso um pouco nisso, né? De realmente usar esse tempo em que as crianças são crianças e permitir que eles usem mídia, né? Televisão, desenho, essas coisas assim, sim, com supervisão, como uma forma de treinamento realmente, né? Para que eles entendam que existe um tempo para cada coisa debaixo do sol. Então, olha, aqui o nosso dia não é assim a TV no meio do dia e tudo girando em torno da TV, né? Como muitos de nós fomos criados, né? A televisão é quase que um ruído que faz parte da vida, né? Que fica ligado ali o dia sim. inteiro e a gente vai fazendo tudo Não, junto com a TV. Então, não é isso. Tem um momento que eu acordo, tem um momento que eu tomo banho, tem um momento que eu vou assistir lá o desenho, seja lá o que for, tem um momento que eu faço não sei o quê, porque a criança percebe que aquilo ali é uma coisa a mais na rotina dela, assim como todas as uhum, outras coisas, e que tem tempo para tudo. Então, a criança quando isso entra na rotina, né, pelo menos aqui em casa, eu não sinto isso de que assim, meu filho, claro que criança pede, eu queria ver não sei o quê, mas eu falo, olha, o seu tempo é qual? Tal. Já acabou o tempo. Agora é só sim, amanhã. Agora é só outro dia. Então, não é que assim, a criança fique pedindo também toda hora, ou fique. A criança ela entende até, acho que bem mais facilmente quando ela sabe o que esperar, né? Diferente de quando você nunca deixa e do nada você está tão cansado que vai, toma, vê logo isso aqui, né? Quando não faz parte da rotina, mas é simplesmente você está recorrendo a um socorro emergencial. É melhor do que você matar a criança. Enfim, né? Então, sim. eu acho que isso funciona, né? Mas eu te perguntar também como que é a política na sua casa, né? Qual é que é a política interna do uso de Sim. telas? Então, aqui nós temos uma rotina assim, perto dos 2 anos, realmente os meus filhos não assistem, até porque eles não ficam sentados mesmo. Então, assim, eu coloco mais música e tudo mais. Mas depois eu já libero a tela, eu libero e os meus assistem todos os dias. Tocar logo o pessoal aqui. Meus assistem telas todos os dias. Eles começam, quando são pequenos, com um episódio ou 20 minutos de um conteúdo bem selecionado, que eu deixo assistir, né? Muito por conta da minha rotina mesmo. Então, eu falo que a tela, nesse momento, é uma ajuda para mim, porque, exceto nesse ano de quarentena, mas há muitos anos eu já tenho uma rotina de homeschooling que eu fico sozinha desde as 5:30 da manhã até as 7 da noite. Meu marido trabalha em São Paulo, a gente mora em Jundiaí, então ele sai muito cedo, né? Já teve períodos ele chegar até depois das 7. Então, assim, eu ficava o dia inteiro sem ajudante. Então, era aquele momento que eu chamava momento de sanidade, porque assim, a gente faz muitas coisas na rotina de homeschooling, fazemos esporte todos os dias, exceto, é claro, esse ano de quarentena, temos leitura, muita leitura em voz alta, muita leitura individual, uma série de coisas, né, que nós fazemos, e nunca foi um problema para nós colocar esse momento mesmo para eles, né? Então, por isso, assim,
como é um momento que sempre deu certo para nós, é um momento que nunca gerou um problema do tipo, eles entendem bem que é aquele único momento no dia que eles vão assistir. Então, sempre foi muito tranquilo para nós, realmente, né? E como eu falei, é uma questão da minha rotina, que eu fico muito tempo sozinha. Então, assim, eu não. Eu já tive momentos assim de eu pensar, não, eu vou deixar realmente só no final de semana. Mas, ao mesmo tempo, assim, nunca atrapalhou a leitura, nunca atrapalhou o desenvolvimento mesmo deles. Então, essa é a minha rotina, que já está bem estabelecida mesmo. E eu colho bons frutos, porque geralmente eu faço um bom rodízio. Então, a gente assiste documentário, que ajuda bastante no homeschooling, principalmente documentários de animais que eles amam. Seleciono bem os desenhos, nunca deixo realmente ficar muito tempo no mesmo desenho, porque senão começa a imitar muito até o tom de voz dos personagens, né? Ou uma atitude ali muito marcada. Seleciono bons desenhos que eu sei que estão adequados. E essa tem sido nossa rotina de sucesso, eu digo, porque geralmente é um receio muito grande dos pais, né? Será que um hábito diário? Mas como eu falei, existe uma diferença entre um hábito que você vai ter ali ao longo do dia, várias vezes por dia, e quando você demarca muito bem, né? Como alguém tá colocando aqui nos comentários, seria uma hora da TV, né? Então, como é que funciona aqui? A gente geralmente cumpre todo o nosso dia em um momento assim de descanso. Primeiro, a gente começava realmente a colocar depois do almoço como um descanso, que a gente fazia muitas atividades de manhã, e agora realmente é no fim da tarde. Sim. Isso que você falou também eu acho interessante, de ser um momento de descanso, e de ser algo divertido, algo prazeroso, porque às vezes as pessoas têm essa ideia, assim, né, um pouco, olha, a tela é tão ruim e tão, assim, perigosa e, nossa, é um crime a gente deixar, mas assim, de vez em quando a gente deixa, se for um material educativo, se for Sim, assim, o sei só lá, educativo, né? uma orquestra, ou então algum vídeo ensinando outra língua, alguma coisa assim. Uhum. Então, né, Que coisas ideal, né? educativas. Pois é. Então, só que, então, assim, é uma visão bastante negativa também da TV como instrumento de entretenimento. Assim. TV que eu digo de forma aleatória, porque eu nem tenho TV em casa, o que eu tenho um laptop, né? Sim, Então eu boto o desenho no laptop. Então, enfim, ou às vezes até no celular mesmo, porque como eles são pequenos e não sabem muito mexer, sim. né, enfim, eu uso como a tela em si, né, enfim. Mas o meu de 5 ele já tá começando a aprender a mexer demais, então essa estratégia não tá mais muito boa com ele, não. O computador ainda é melhor. Mas, então, isso é interessante também, né, da gente pensar por quê? Muitas vezes a gente vai falar para a criança, assim, a criança, né, nesse nosso mundo ideal que a gente constrói assim, ela vai lá só assistir o que educativo, não sei o quê, mas Uhum. eu vou lá, né, no meu YouTube, vou no Netflix, sei lá, na Amazon Prime, não sei o quê, e vai lá ver o momento da série, vai fazer não sei o quê, e não Sim, é educativo, não. é Então, o que só que eu estou diversão. ensinando? É só diversão. O que eu estou ensinando pro meu filho? Que eu posso, porque as regras para mim são diferentes, porque eu sou o adulto, eu que mando Uhum. aqui, então eu posso me divertir com a tela, mas você não. Eu posso, você não pode. Então, muitas vezes é até uma certa incoerência, porque a criança vê ali o pai, a mãe rindo, achando engraçado o negócio que tá vendo no telefone, ou sabe, sei lá onde, mas a criança não, a criança é sempre outra coisa, né? Ela nunca pode assistir o desenho que ela gosta, entre aspas, né? Sim, Ou o que o amiguinho viu. Claro que a gente também não tem que assistir tudo que os amiguinhos veem, porque é ruim, mas também é legal eles terem assunto, assim, né? Alguns personagens claro. que todo mundo gosta, enfim, né? Ter aquela.
cultura geral, assim, dentro do que é possível, né? Porque, claro que Sim. não é todo desenho que é legal, mas tem alguns que são É, não bastante é, neutros, né? não é E Lucas ok, enfim. Neto nem nada. Não, não, não é Lucas Neto. E ainda bem, graças a Deus, não cheguei nessa fase. Não temos amigos que gostam de Lucas Neto, assim, próximos, não. Sim, Mas, enfim, então eu acho que virar essa chave também, né? De que não é que assim a tela é um momento, assim, um mal menor que a gente permite numa situação extrema de desespero ou sim. só para finalidade educativa, né? Então, existem Não, coisas boas ali também. eu até prefiro que seja mais de diversão realmente, porque para ser uma coisa educativa, você tem que ter bastante certeza do conteúdo, porque senão o susto é pior, né? Se você vai colocar algum conteúdo que você jura que é educativo e aparece lá um problema, é até pior. E até porque, assim, eu Uhum, tenho receio de, por exemplo, se for por essa linha de só educativo, depois a criança descobrir que pode ser uma diversão também, e isso passar a ser uma coisa bastante desequilibrada na vida dela, uhum, a partir do momento que depois de um tempo ela descobre, então aquilo vira uma coisa desmedida mesmo, que ela vai querer acessar aquilo de uma maneira totalmente desproporcional e quase desesperada, porque nunca teve acesso a isso, né? Então é quando a gente vê, às vezes, que uma criança é privada de uma coisa que está muito acessível e não realmente não tem nenhuma questão assim que realmente, nossa, é um super mal. Eu acho bom ir selecionando e dar oportunidade justamente por conta disso, né? Imagina uma criança que fica, sei lá, anos e anos e não, eu não posso acessar nada porque a minha mãe não deixa. E vai criando mesmo essa coisa. E todos nós hoje acessamos bastante as telas, porque, por exemplo, no meu caso, eu trabalho agora com o YouTube e o Instagram, né? Então, eu já faço um programa para divertir as pessoas. De vez em quando eu tenho que ficar aqui trabalhando, eles veem isso. Então, para mim, até por todo esse contexto, não faz sentido. E mesmo quem não produz conteúdo, acessa bastante conteúdo hoje, né? Então, assim, é muito improvável que essa criança não perceba realmente esse mundo ao redor uhum. com esse acesso às telas, né? Sim, exatamente, é isso que é o receio principal, né? De que essas crianças que não aprendem a lidar com as telas, né? Assim, não têm essa exposição por ser algo assim de outro mundo, é algo extremamente prejudicial e tudo. E na verdade, quando elas se virem nessa situação, vai ficar uma coisa completamente descontrolada, desmedida, e essa bomba vai Sim, estourar no colo de alguém, né? com Enfim. certeza. Então, exatamente. Então, eu acho que realmente, assim, o caminho, até seu esposo resumiu aqui a política interna. Ó, cadê? Deixa eu ler aqui. Desenho diário de 20 a 40 minutos, Isso aí. sempre depois das atividades do homeschooling. Bom critério moral e de bom Exatamente. gosto. Resumindo, muito bom. É, Então, assim, queria aproveitar para te perguntar, né, já que a gente está nesse tempo de advento, preparação para o Natal, eu vi que você e a Camila, né, montaram uma lista Camila. com filmes de Natal, Sim, sugestões. Já há um tempo eu também acompanho suas listas de filme lá daquele grupo no Facebook também que tinha, né, do planejamento homeschooling, também no blog. É, sim, mas queria te perguntar também, né, como que a gente pode aproveitar, então, né, tirar, né, coisas boas desse momento de exposição a telas, né, de filmes, de desenho, nesse momento de preparação para o advento, para o Natal. Quais são suas dicas, seus filmes favoritos? O que faz mais sucesso por aí? Tanto para criança quanto também para adulto, né? Às vezes pode ter algum filme que você gosta de assistir sim. aí com o esposo. Aham. Conta pra gente. Então, essa lista, para quem não souber, ela tá lá na bio do meu Instagram. A Camila, ela que preparou esse PDF, né? A Camila Nascimento.
ela pegou algumas das sugestões que eu já vinha dando, colocou as dela também e organizou já com os links, né? E para os filmes, o que ela encontrou disponível, a indicação que tem no Netflix, né? Os episódios também. Então a gente separou alguns filmes, é, música, né? O balé do Quebra-Nozes. Tem também alguns episódios de desenhos que os meus filhos assistem. Eu gosto de fazer isso também, aproveitar esse momento e dizer, bom, eles assistem, por exemplo, o desenho Max e Ruby, então vamos ver qual que é o Maxi, episódio de Ruby, Natal para passar Ruby, Max. nessa época. A gente não assistia. Começou aqui por causa do Natal. Eu peguei lá na lista Sim, e aí ficou Maxi, Ruby, Ruby, Max. é uma graça esse desenho, gente. É baseado num livro, inclusive, numa série de livros, então por isso que é tão bom também. É Legal. muito fofo, né? E, e eu acho que esse momento, por exemplo, é um momento que eu não aumento as minhas telas, porque, como eu falei, eu já deixo assistir diariamente, então eu continuo com essa mesma política. Nos sábados é que os meus filhos assistem um filme, né? Então toda semana eles assistem um filme, geralmente é no sábado. E então a gente vai mesclando episódios ou balé, eles adoram ver. E aí, no final de semana, a gente então seleciona um filme. Em geral, a gente tem feito isso desde o começo do advento, né? Eles assistiram 2 filmes já. E eu acho que esse é um bom momento para você marcar culturalmente. Por exemplo, a gente escolheu essa lista. Então, durante o advento, dá para você passar várias coisas de Natal, várias culturas, várias histórias que são tão famosas e que tem a ver com o que eles já assistem ou com os livros que eles leem, né? Então, a gente consegue aproveitar e é muito divertido, é um momento muito legal com eles. Sim. Eu lembro também que uma das suas indicações é aquela do Natal de Charlie Brown, né? Até Sim, vi que sou recentemente fã. você postou lá no Instagram que você fez um teatrinho, né? Montou lá Sim, eu como vou eles postar fazem a amanhã. peça. Quero ver como é que ficou isso. Mas É. aqui também, assim, a gente nem tinha muito costume, assim, de assistir o Snoopy nem nada, porque é engraçado também, a gente passa um pouco daquilo que a gente gostava, né, quando era criança. Eu nunca fui muito de assistir o Snoopy, nem de ler as tirinhas, nada, mas Sim. você nos influenciou positivamente com o Snoopy e com, Ai, que com o legal. Natal do Charlie Brown. Então, hoje mesmo eles Gente, é estavam muito bom. assistindo aqui aquele do É Natal de Novo, Charlie Brown. E a Sim, gente comprou também esse ano o livro que fizeram, acho que só em sebo, né, pra achar agora. A gente sim. conseguiu comprar um usado esse ano, que é aquele quadradinho, né, vermelhinho, que Sim, que é a conta o história Natal mesmo de. do episódio. Exato. Então, eles ainda não ganharam, porque eles estão ganhando livros novos nos domingos do Advento, né? Ai, que demais. Então, sempre tem surpresa do Advento. E aí, ao longo daquela semana, a gente vai lendo os livros. Eu comprei uma lata decorada, assim, de Natal, eu coloco os Sim. livros lá dentro de Natal. E ao longo da Aham. semana a gente vai lendo aquelas histórias e no domingo aparecem alguns novos que a gente coloca lá dentro e tudo. Então tem sido bem legal também. Tem um comentário aqui, olha, isso é legal falar. Da Márcia, que ela disse: Meninas, agradeço o tema. Peraí, aqui. Eu penso como vocês, mas nunca tinha visto influencers maternas cristãs que levam a sério a educação dos filhos como vocês, tendo esse ponto de vista. Ou tem esse ponto de vista e essa postura, mas não fala. E é verdade, assim, até tinha muito tempo já que eu queria falar sobre isso, sobre Sim. esse assunto da questão das telas e tudo, porque realmente, assim, é uma coisa que parece que, assim, é meio criminosa, assim, é um negócio meio submundo. Porque, de fato, é importante a gente falar sobre essa superestimulação, sobre o quanto é prejudicial você deixar sem limite a Sim. criança ali, vendo o desenho o dia inteiro e tudo. Mas, ao mesmo tempo em que a gente enfatiza esse lado negativo, assim, das coisas, é, parece que se esqueceu que existem também pontos positivos e de que é uma coisa que faz Uhum. parte da nossa rotina, né, do nosso mundo, como ele é atualmente.
É normal, né? Os adultos assistem telas, assim, e é normal também que as crianças façam isso. Eu lembro até uma vez que eu li, não sei se foi no seu blog, eu acho alguma coisa assim, que você estava falando alguma coisa sobre rotina, tem anos isso. E você falou que o momento que você deixava eles assistirem desenho, você não ia limpar a casa, não. Você Não, ia fazer alguma coisa que te descansasse também. com certeza. Então, isso é muito legal, né? Porque às vezes as pessoas se sentem culpadas até, né? Sim, Mas a gente vive numa situação que é diferente, como você estava falando, né? Puxa, meu marido ele trabalha, precisa ir lá para outra cidade, então sai bem cedo. E, nossa, ficou a maior parte do tempo do dia sozinha com as crianças e tal. E antigamente as coisas eram diferentes, porque você tinha vizinhos, as crianças estavam por sim, ali, você tinha muito mais, entre aspas, descanso, né? Porque seus filhos brincavam com as outras crianças, o pessoal ia brincar na rua, sei lá. E hoje em dia as coisas são diferentes, né? Você leva a criança na praça, só tem cachorro. Só tem mãe exato. de pet, pai de pet, enfim. E às vezes não tem criança na praça, né? Pra criança brincar. E de fato, é uma rotina puxada, assim, né? É realmente estressante, Sim, né? E você permitir ali um tempo que seu filho fique assistindo um desenho, alguma coisa, não é uma razão para você se envergonhar, né? Ou para você se sentir culpada, alguma coisa assim. Mas ao contrário, é uma coisa normal, assim como ele tem um momento que ele vai brincar lá com os blocos, ele tem um momento que ele vai ouvir música, vai brincar de massinha, e ele pode ter um momento que ele vai lá assistir um desenho, claro que selecionado, né, com um bom sim, critério, com bom gosto, né, como seu esposo falou, mas que não tem nada de absurdo, nada de outro mundo. O problema seria se a TV fosse o centro da vida dele, né? Se tudo fosse girando em torno claro, da TV. Então, eu almoço com a TV, eu brinco com a TV, eu faço tudo com a TV. Aí não, né? Isso é realmente prejudicial. sim, Mas que a TV seja uma coisa de tantas outras que aparecem nesse dia, é algo até educativo, do meu ponto de vista. A gente sim, está com certeza. ensinando ali na prática que existe um tempo para cada coisa, né? Então, acho que é um pouco por aí. Mas sobre dicas de filmes ainda, você comentou do Quebra-Nozes, aqui é um dos meus favoritos, assim. E mesmo as crianças pequenas, assim, eles aproveitam muito. Eu gosto muito daquela versão antiguinha que tem uma Macaulay Culkin, que acho que é de Ah, eu gosto 93 ou de também. 94. Uma época Sim, ela tava no sim. Netflix, agora não tá mais, mas talvez dê pra achar no YouTube, não sei. Não sei se ainda tá no Netflix. Uma época tava. Agora eu não tenho mais Netflix também, não sei. Então, é, mas nossa, meu filho ficava empolgadíssimo com aquela cena da batalha com os ratos. E Ah, às e vezes é as verdade. pessoas pensam, né? Não, porque a criança vai achar um saco, né? Balé, nossa, é entediante. Pelo contrário. É claro que depois, quando já fica uma parte mais da dança e perde um pouco a história, né? A narração, assim, fica mais, entre aspas, dissolvida, assim, né, no meio, né, de todo o espetáculo, Sim, não é tão intensa a parte teatral, digamos assim, eles já podem ficar um pouco mais entediados, porque realmente é longo, né, e tudo dá para assistir em partes, enfim. Mas, nossa, esse primeiro momento com sim, as eu crianças geralmente abrindo eu os vou em partes presentes e aqui. depois, uau, é muito legal. Então, e depois eles até associam, você coloca as músicas para tocar, essa é a parte do ratinho, essa é a parte não sei o quê. Então, isso é bem legal também, Sim, né? E para adulto também, um dos meus favoritos é a It's a Wonderful Life, né? Felicidade, como é que fala? Felicidade não se compra. É assim? Acho que é assim. Do George sim. Bailey. Eu ia até falar Vocês gostam desse, de eu gosto assistir aí bastante. também? Todo ano a gente Esse é assiste aqui. clássico. Esse é clássico, é muito bom Eu também. gosto Para quem bastante. não conhece, eu acho Todo que ano a tem no gente YouTube. assiste. É um filme que é em preto e branco. Um pouco. Peraí. Mas quer contar um pouquinho, Lu, sobre essa história desse filme? Por que que vocês gostam? Esse é um filme, eu não sei se o pessoal, não sei se você falou, cortou um pouquinho agora, agora voltou. Que aqui ele está com o título de A Felicidade Não Se Compra. Isso. É um filme muito bonito, lembra um pouco o espírito de um conto de Natal, né?
Só que vai aparecer um anjo na história, ao invés de ser um espírito e tudo. Mas a história, para resumir, é assim. Começa a contar a vida desse homem que está nos anos da juventude, ele tem sonhos, ele quer realizar grandes coisas, mais ou menos como a gente nessa faixa que acha que grandes coisas estão para acontecer, né? Tem toda essa expectativa, ele é super apaixonado por uma mulher bem bonitona, um amor meio platônico. E daí a gente acompanha alguns flashes da vida dele, até que chega no momento, né, em que ele está levando uma vida assim de família que é muito cotidiana, é muito normal. Eu acho que ele tem 4 ou 5 filhos. E ele está num momento em que o negócio dele meio que quebra, ele fica muito desesperado nesse momento, porque meio que, né, ele não vê uma saída, que ele já não realizou os sonhos que ele queria, e ele pensa, então, em meio que acabar com a vida dele, né? E então uma estrela, um anjo é enviado como um sujeito bastante desajeitado para ajudar e fazer com que ele veja o verdadeiro sentido da vida e como ele pode sair daqueles problemas. Então, toda a narrativa vai mostrando, né, as escolhas que ele fez ao longo da vida, o tanto que ele se sacrificou pela cidade. E aí você vai vendo, na verdade, que toda a vida da cidade girou em torno dele, porque ele continuou naquela cidade pequena e levou uma vida bem normal, digamos assim, mas o grande impacto que ele fez na vida daquelas pessoas, né? É muito bonitinho, vai mostrando os filhos meio que subindo nele, quase não deixa ele respirar, né? Fica aquela vida de família, corrida, cheia de filho, esposa e tal, e você se identifica muito com aquilo. E tem uma mensagem muito bonita, não vou contar todo o spoiler, porque não sei se o pessoal aqui vai estar interessado em ver o desfecho, mas é muito bonito, né? E se passa na época do Natal, né? A parte mais importante do filme vai falar dessa época também. E é uma mensagem linda que a gente sempre gosta de rever. Eu assisto desde a época da faculdade, né? Antes de casar, eu já assistia muito esse filme, porque minha mãe era fã do ator que faz o papel Legal. principal, né? Ela gostava muito dele. Tem um outro filme com ele também, que é A Mulher Faz o Homem. Ela adorava esse também. E foi aí que eu conheci o filme. Olha só que legal, sua mãe. Muito Sim, bom. Tem um também, esse mais para criança, né, que eu assisti recentemente, porque sabe que existem algumas adaptações daqueles livros da Julia Donaldson, tem o Grúfalo, é, aquele outro da Vassoura, esse ainda não assisti. É, mas tem esses, tem até no Amazon Prime, enfim, para o filho do Grúfalo. Isso é até engraçado, né? sim. Porque no, no original parece que é a filha do Grúfalo, né? Mas em português ficou o filho do Grúfalo. Mas parece que no Eu não original sabia. era menina. Eu descobri isso por causa da animação. Meu Deus. Mas de fato se você for ver o livro, eu acho que eles se referem a ela como she, né? Então, no Hum, original. Então parece que é a filha. Porque é The Gruffalo's entendi. Child. E não The Gruffalo's Hum, Son. Então, o pessoal entendi. simplesmente traduziu como o filho do Grúfalo. Enfim, mas Ai, parece que é menina no original. Mas enfim. Então tem animação e tal. E recentemente eu descobri lá no canal do YouTube chamado Gruffalo World, que tem a animação do Senhor Vareta. Não sei se você eu já chegou adoro a o Seu Marido. assistir, Não, não mas assisti. é muito legal. Eu não acho que não tem em português, mas eu tenho usado aqui com as crianças até mesmo para trabalhar a questão do inglês, assim, né? E não Claro. só assim assistindo, né? Porque só assistir passivamente não ajuda, né? Mas pausando pra gente, claro, Uhum. assiste a cena, geralmente ele não tá inteiro, ele tem umas cenas, tem uma playlist lá que é só do Stickman, né? Que é do Senhor Vareta. E tá em Aham. HD, assim, super bonito. E é muito fiel ao livro. E é incrível. Eles conseguiram fazer as cenas de uma forma muito Legal. viva, assim.
Que é exatamente Uhum. aquilo que aparece no livro, e até um pouquinho mais, porque eles incluíram algumas cenas, tipo a senhora Vareta procurando ele, a senhora Vareta Aham. tirando os pratos da mesa e o prato dele ali com a comidinha que ele não comeu, porque ele tá fora, né, o dia Sim. inteiro, e todo mundo com aquela cara de Aham. triste, enfim. Então ficou fofo, ficou bonitinho, ficou até mais bonito, assim, eu achei. A, a ilustração, assim, tá até um pouco mais fofinha do que no livro, mas é muito parecida. E a gente tem feito assim, a Uhum. gente coloca a cena e aí depois pausa, comenta alguma coisa de vocabulário, faço algumas atividades ali com eles com aquela temática, né, do Stickman. Mas, Aham. nossa, tá muito legal, porque esse é um dos nossos livros também da lata, né, de Natal. Sim. Então tem funcionado muito bem aqui. Depois eu vou colocar lá no. Vou tentar fazer uma. Quando eu for postar esse episódio, eu vou colocar uma listinha com os filmes que a gente falou hoje. Eu coloco o Ai, link também lá ótimo. para essa Sim. playlist. Ficou bem legal. Que mais? Olha, tem um Eu filme gosto que eu. muito do Natal dos Diga. Muppets. Todo ano a Ah, gente você assiste aqui o Natal dos falou. Muppets. Gente, é Esse muito aqui. engraçado, porque eles fazem uma adaptação do conto de Natal do Charles Dickens, mas tem toda a questão dos bonecos que contracenam com o ator, que é até o ator que faz o mordomo do Batman, do Christopher Nolan, que eu esqueci o nome do ator agora, mas é um super Que ator que legal. ganhou até Oscar. E é muito engraçado, muito fofinho. Os meus filhos amam mesmo esse filme. Eu acho que às vezes está como um conto de Natal dos Muppets e eu já vi também como o Natal dos Muppets, né? Ah, legal. Tem um filme também que eu ainda não assisti inteiro. Acho que eu assisti uma cena, alguma coisa assim. Mas que muita gente falou bem. Não sei se você já assistiu aquele Klaus que saiu pela Netflix. Não, eu não assisti esse. Eu ouvi Não muitos assisti, eu comentários sei qual é. positivos. Eu fiquei até curiosa também para assistir. Sim. Mas parece legal, né? Mas Uhum. não assisti ainda ele também. Mas teve muitos Ah, comentários eu vou positivos. dar uma olhada. Até a Netflix fez aquele também, o Natal de Ângela também, Ah, né? é A pessoa até lindo. comentou aqui. O 2 você já assistiu também? É bom? Dois não. Parece que tem um 2 também agora, Ah, eu mas não é bem vi. Nem, fofinho. nem tava sabendo. É, aqui Nem comentaram sabia no. do dois. Disseram que é bom, vamos Não, o ver. dois eu não sabia. Ah, legal. Enfim, se Vamos. seguir na mesma linha do um, acho que vai bem, né? A Vai bem, Netflix é porque é uma muito caixinha de bonito, né? surpresa, né? Porque a gente nunca sabe o que Ah, não, esperar da Netflix. tem várias vertentes lá, né? Como o mundo. Pois é, A gente tem que saber selecionar mesmo, né? Tem jeito. realmente. Sim. É, bom, mas acho que era isso. O que mais? E vocês aí, vocês que estão aí com a gente, quais são os filmes favoritos que vocês gostam, né? De assistir no Natal, de assistir em família? Comentem Aqui aí também. a gente põe muito a Noviça Rebelde, porque Ah, legal. eu assistia muito quando eu era criança durante o Natal e tem uma parte que se passa no Natal que a gente assiste bastante por partes mesmo, porque é muito, eu acho que tem um clima mesmo, não sei explicar, parece que, sei lá, é um pouco antigo assim, então tem aquele clima mais vintage mesmo, então eles gostam muito de assistir uma época para passar, a gente costuma ver um pedacinho. Tem Nárnia Ah, legal. também, né? Que aparece Papai Noel sei lá, tá nevando, lembra o Natal, né? Então Sim. a A gente Paty costuma falou pôr. aqui de Nárnia, né? A Sim, Lila falou da Estrela de Belém. Essa Estrela de Belém é um caso engraçado, porque eu gosto do filme. Inclusive, eu assisti no sim. cinema na primeira vez, eu acho Ah, eu divertido, eu também, acho assisti no legal. cinema. A trilha sonora eu acho simpática e tal. Eu só tenho um problema que é, são alguns problemas teológicos que eu tenho com o filme. Porque na cena que nasce o menino Jesus, eu não lembro, tem Sim, tempo que eu não vejo, parece que Nossa Senhora sente dor.
Então, e não sentiu. Ah, claro, né? Então, o filme não está fiel teologicamente. Então, então é brincadeira. E outra coisa que eu não gostei foi que eles retratam São José como um sujeito meio bobo, assim. Ele é todo Uhum. Ah, atrapalhado, mas assim. Tudo é bem, que é sempre assim, divertido, mas é sempre. todos os homens são bobos hoje em dia pelos desenhos, Atualmente gente. sim. É mesmo. Enfim, então eu achei ele muito bobalhão. Parece que até o Aham. burro é mais inteligente do que ele, assim, né? Dentro do contexto. E, aliás, a história do burro eu também não gostei muito, porque, para mim, o burro é uma figura importante. E aquele Sim. burro que ele. Aquele burro que não quer ficar na nora, né? Que não quer girar, que não quer fazer o trabalho dele, acho que aquilo é um absurdo. Porque toda a mensagem, né, de São José Maria Escrivá, santificação do trabalho, ali das coisas Aham. pequenas, aquele burro incompetente que só queria ir na caravana do rei, jogando tudo por água Sim. abaixo. Eu fiquei com raiva daquele burro também um pouco por causa disso. Mas fora essas questões mais Tipo o teológicas, acho filme que é um filme todo, né? super. É, fora isso, é um filme bem Fora divertido. isso. Eu adorei aquela ovelha. Ah, sim, é Aquela verdade. ovelha é bem divertida, eu gostei muito dela. A trilha sonora é legal também. É, enfim, eu achei que eles fizeram também de uma forma que soube ser piedosa, né? Ao mesmo tempo em que Uhum. tem esses elementos assim, engraçadinhos e tal, não é uma coisa. E os próprios desenhos também. Não é que sejam aquelas ilustrações, né, de livros antigos, aquela coisa maravilhosa, mas também não são Sim. uns bonecos cabeçudos, umas coisas horrorosas, né, que Não tem é, por tá aí. bem feita. Então é bonitinho, inspira ali também uma certa reverência. Sim. Enfim, então eu achei legal, assim, nesse ponto de vista. Então, assim, eu não descarto o filme. Eu tenho alguns problemas pessoais com ele, mas ele é um filme muito bom. Sim. Pois é. E também, assim, além de filme, assim, a gente tá falando muito mais dessa questão de tela, mas também tem áudios, né, que são bem interessantes, assim, e que às vezes a gente aproveita aqui em casa, até, por exemplo, há alguns dias atrás, eu tinha umas figurinhas, tipo, do presépio, né, com os personagens e tudo, em papel que eu tinha plastificado, porque no ano passado a gente tinha feito um presépio de papel, porque, enfim, as crianças iam quebrar o outro que eu tinha. Esse ano eu tenho esse igual ao seu, né? Que é de feltro. É Aham. lã feltrada. Lã feltrada. É, E, e agora não vão quebrar mais, né? O problema é que agora estão descabelando todos os personagens do presépio. Mas, enfim, por hora é o que dá, né? Então, eu tinha ainda as fotinhos, né, que eu imprimi, as figurinhas e tal, que estavam plastificados. Enquanto eles ficavam brincando com aquilo, a gente estava ouvindo o Natal, a história do Natal da coleção Disquinho. Não sei se vocês já ouviram aí, mas tem no YouTube. E é muito é bonita, é toda legal. rimada, tem umas músicas super legais. E mesmo Nárnia também, alguém comentou aqui, tem um audiolivro, que é gigantesco. Mas enfim, o advento é longo também, dá para ouvir aos pouquinhos. Enfim, Sim. tem muitas histórias legais. Até tem um livro que há um tempo atrás você colocou, acho que foi no episódio 3. Afinal, aliás, gente, ouçam, assistam esses 3 episódios aí com as dicas do verdadeiro significado do Natal, livros muito legais que a Lu indicou lá no canal. Um deles que ela indicou foi aquele do Esqueceram de Mim. Sabe que esse livro eu quase comprei, mas eu fiquei meio assim, será que vai ser bom? Será que não? Não comprei. Eu Agora ficou para o sabia. próximo ano. Todo mundo Mas ficou, todo mundo veio, não, mas todo mundo veio um direct. Ah, tá. antes de você falar, eu fiquei meio assim. Uhum. Será? Ninguém me indicou, não sei não. Aí não comprei, mas depois que você falou, eu falei, não, realmente deve ser bom. Então, porque eu já tinha escutado a história naquele canal do YouTube que se chama Fafá Conta. Não sei se você Sim, conhece, mas conheço. tem algumas histórias lá que eu não gosto, que eu acho muito, assim, é, muito lacradoras, né? Como o pessoal fala, É, ideologia, né, muito, gente? muito engajadas. Eu já não gosto Aham. muito, mas tem várias histórias que são boas e eu gosto do jeito que ela conta, assim. Então, muitas vezes
Agora não, mas antigamente eu colocava tipo o áudio assim, né, do YouTube, enquanto as crianças estavam Uhum. fazendo alguma coisa. Porque tem aquelas histórias tipo Ah, Touro legal. Ferdinando, Uhum. tem a Lagarta Muito Comilona, tem várias histórias legais. E ela conta de um Sim. jeito assim bem legal. Então foi bacana. E ela contou essa história também do Esqueceram de Mim. No ano passado a gente escutou, acho que na época do Natal, ou um pouco antes, não sei. Mas, então eu já conhecia, sabia que a história era legal, mas torci um pouco o Uhum. nariz para as ilustrações, não sei não. Ah, bonitinha. Mas enfim, acho que pro Natal do ano que vem Sim, tem vai uma entrar na mensagem bonita mesmo, né? Porque, na verdade, o filme tem tanta ação no sentido do que o Kevin vai aprontar, mas o livro, justamente por ser resumido, não ter tanta ação, mostra realmente Sim. ele desejando a família, ele indo à missa, né? E ele falando lá com o vizinho de quem ele tinha medo, dando conselho. E logo depois ele volta da missa aí, que ele deseja mesmo que a família volte, né? Então acaba sendo uma mensagem bem bonita. E assim, o meu filho, a minha filha ama, e meu filho se identificou bastante, se tornou um dos livros preferidos aqui em casa. Eles adoram aquela parte da caçada aos bandidos, né? Tudo aquilo, que legal, não sei o Sim, quê. claro, fantasia pura, né? A Aline falou Pura aqui do fantasia. desenho também de São Nicolau, esse é bem legal também. Sim, eles A sempre Dani. assistem aqui no dia Uhum. 6. Sim, Eu esse ano a gente coloco. assistiu no dia 7. Porque eu falei que eles iam assistir no dia 6, mas acabou que não deu tempo com a correria do dia, enfim, a gente teve que sair e aí ficou pro dia 7. Mas a gente sempre gosta de fazer a tradição, assim, né? Bom, aqui em casa, né, o que eu falo assim pra ele, né? Isso é até uma questão interessante, né? Que as pessoas falam, Papai Noel, São Nicolau, não sei o quê, né? Como explicar, né, tudo isso. Uhum. Então, aqui eles sabem que São Nicolau existiu, enfim, Sim. que morou numa cidade específica, enfim, que ele era um amigo de Jesus, que agora ele mora no céu e tudo isso. E que as pessoas gostavam tanto da história dele que foram acrescentando algumas coisas, né? Enfim. E hoje a gente tem um pouco essa lenda do Papai Noel, um pouco inspirada nessa realidade que foi a vida dele e tudo. Mas a gente gosta de fazer, de comemorar São Nicolau, então a gente coloca no dia 5 para o dia 6, a gente deixa leite com biscoitos na mesa Uhum. e eles penduram a meiazinha e no dia seguinte as meias Uhum. deles aparecem cheias de doce, né? Então, até no ano passado, a gente fez uma. A gente envolveu as renas na história também, porque a gente falou que também tinha que deixar um pouco de grama para as renas. E aí a gente catou. Esse ano não teve rena. Ano passado a gente catou o mato e botou. E aí no dia seguinte eu fiz tipo um caminho do quarto deles até a mesa com a graminha, né? Como se tivessem passado por ali e tal. E eles ficaram Uhum. super animados, né, com aquilo. Então, é bem legal, assim. São tradições que é interessante também, né, de viver nesse tempo de advento. Então, esse Sim. desenho é super legal. O que mais? Alguém aqui falou também do Expresso Polar. Cadê? Ah, é muito legal também. Aqui, Dani. Dani disse que hoje assistimos o Expresso Polar. Isso é muito legal também. É, Tem um clima tão legal esse filme. sim, é muito O legal. Grinch também, os meus filhos amam o Grinch. Ai, a gente ainda não Eu, assistiu aquele. a Vocês gente assistiu a disseram animação. a animação, né? Eu assisti aquela Isso, sua de live sobre 2018. Eu assisti aquela sua live sobre o calendário do Advento, que você falou claramente que não é o filme do Jim Carrey, que tem coisas inapropriadas, e que a Pois animação é, sim é boa e é mais fiel ao livro e tal, mas a gente ainda não sim. assistiu. Nesse próximo domingo, eles vão ganhar Como o Grinch Roubou o Natal. E aí Nossa, já vai dar o gancho. A gente vai ler o livro e depois a gente pode assistir. Eu acho que vai olha, ser a sucesso animação total. é muito engraçada, é muito engraçada. É assim, o meu filho riu tanto, riu tanto, riu tanto, que a pessoa virou para mim, nossa, mas esse seu filho, viu? Aí eu, aí eu brinquei, ele é meu sobrinho.
Eu não queria intervir. Eu não queria intervir porque ele ficou completamente descontrolado com o filme O Grinch. É muito a cara dele. Meu filho já ri por tudo, né? Mas nesse em particular ele gostou bastante. E eu amo o livro, eu Muito gosto bom. muito do livro. Sim, muito bom. Ai, gente, muitas dicas, muitos filmes, Sim. ideias, enfim. Lu, quero agradecer. A gente já vai chegando aqui ao finalzinho também, porque, né, enfim, já vai ficando tarde, amanhã é dia, vamos Sim. acordar cedo. Né, amanhã eu Ai, mãe, fico eu vou brincando, né, que a gente gravar, pode meu Deus. dormir, ó, a gente pode até dormir tarde, mas as crianças acordam cedo, então. Acordam. Olha só, Karina disse, hoje lemos esse livro aqui, legal. Então, quero te agradecer por você ter aparecido aqui, né, como nossa convidada. Acho que esse é o primeiro episódio ao vivo, de fato, que eu consigo fazer. Porque uma vez eu tentei fazer, mas no dia o meu Instagram resolveu que não ia fazer live, ele travou e Ai, que acabou. pena. Eu tive que gravar no Zoom, foi até o episódio com o Guilherme Freire, foi sobre educar na fantasia, foi sobre contos de fadas. E aí ficou só o áudio Sim, mesmo, mas ficou eu bem ouvi esse. legal. E foi bom até, porque a gente falou tanto que na época o Instagram também ele não tinha essa funcionalidade de poder ser mais de 1 hora, né? Então a gente teria perdido se fosse no Instagram. Então foi bom que deu tempo de explorar mais o assunto. Ai, Então, que muito legal. obrigada por Ai, eu ter que participado agradeço, querida. hoje. E deixa também onde que as pessoas podem te encontrar, enfim, continuar te ouvindo. O Instagram é Luciana Lachance, não é Isso, isso? é só ir lá, vai na minha bio, tem o YouTube, eu tô lá no YouTube, se inscrevam no meu canal, né? Que eu tô sempre, né, por lá. E no Instagram eu tô mais presente porque, né, uma mídia mais fácil, mas o Uhum. meu conteúdo principal está no YouTube, registrado lá os livros, as dicas e tudo mais. Tem o blog também, né? Como Sim, fazer um blog? pouco desatualizado, mas quem quiser também tá lá na minha bio, tem link. E baixem o livro com a lista de filmes já com link de Natal. É só ir lá e clicar. Super fácil. Lá no blog da Luciana tem também uma peça que ela escreveu sobre São Ah, é verdade. Nicolau. Bem legal, todo mundo sempre comenta, né, nessa época do ano. Eu já fiz uma época aqui com Sim, as crianças também. que demais. Eu juntei porque lá ela até fala, né, que não dá umas sugestões de bonequinhos, né, pra gente recortar e fazer as crianças. Na época eu peguei umas paper dolls lá do Jardim Secreto pra fazer. Então ficou Olha super só. legal. Combinou assim Ai, que demais, as duas gente. histórias, ficou bem bonito. Foi bem bacana. Que legal. Deu super certo. Então, Lu, muito obrigada. É uma alegria falar com você. Eu que Agora, assim, né, um pouco agradeço. mais, de forma mais interativa, assim. A gente fala já por Sim, mensagem, sim. outras coisas. Mas Aham. obrigada também, Vladimir, aí pelo suporte com o Zoom para a gente poder Suporte gravar. técnico. Tá com a gente aí também. Muito bom. Então, Paty diz aqui, é uma alegria estar com você, alegria, vocês, alegria Ai, que nossa. delícia. Muito bom. Então, agora é a hora da verdade, né? Vamos ver se a gente consegue deixar esse negócio gravado, mas se Deus quiser, Ai, é vai verdade. funcionar. Vai É sempre um funcionar, se momento Deus tenso, quiser. mas é isso aí. Então tá, obrigada, Lu, mais uma Obrigada, vez. viu? Um Boa beijo para noite. todo Fiquem com mundo. Deus. Boa noite. Obrigada a todo mundo Feliz que Natal. assistiu. Muito obrigada pelo convite. E é isso. Feliz Eu que Natal. agradeço. Feliz Natal.